Leamos a palavra de Deus. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? Gratidão. Irmãos, estamos vivendo uma época em que a gratidão é algo difícil de se acontecer. E eu falo isso não apenas me referindo à gratidão a Deus pelas suas benéficas, né? Pelas suas bênçãos, pelas bênçãos concedidas. Mas eu falo muitas vezes também no que tange a algum favor ou algo que nós fazemos pelas pessoas. Existem pessoas que acham que são merecedoras de tudo. Então tudo que vem para elas ou tudo que alguém faz por elas, elas nem sequer agradecem, né? E às vezes até ameaçam. Eu já vi casos de que a pessoa chegou e deu um alimento para uma pessoa, um mendigo que estava passando na rua, e ele olhou para ele e disse assim: se esse aqui me fizer mal, eu vou lhe processar. Ele não teve coragem de agradecer pelo alimento que estava dando, e a pessoa quase tomou de volta. Se ele não sai, a pessoa tomava de volta. Então hoje em dia nós não estamos mais com o coração grato, não vemos as pessoas com o coração grato. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa por 15 anos, e tinha um jovem que ele tinha dificuldade de aprender algumas coisas, né? O serviço. E eu me dediquei e ensinei aquele jovem o serviço para ele, me dediquei bastante, e ele deu muito trabalho, mas aprendeu. E depois de alguns anos ele foi demitido do trabalho, e antes disso ele chegou até a querer desistir, e eu estimulava ele, né? Não, rapaz, você aprende, rapaz, vamos lá, e se esforce. E aí ele aprendeu, daí depois de algum tempo, de alguns anos depois, ele foi demitido. E eu passei um tempo sem encontrar com ele. Depois de um tempo eu encontrei ele na praia, ele estava caminhando, eu encontrei: rapaz, como vai e tal? E ele disse: eu estou trabalhando numa empresa tal, fazendo aquele serviço que eu tinha ensinado para ele. E aí eu falei para ele: puxa vida, ainda bem que você não desistiu, né? Ainda bem que você queria desistir, aí eu, né, disse a você que não desistisse, você aprendeu. Disse: mas se não tivesse esse emprego, teria outro. Só para não dizer assim: valeu, muito obrigado, né? Ele poderia ter dito: muito obrigado pela sua insistência, muito obrigado por você ter acreditado em mim. Mas ele disse: não, se não tivesse esse emprego, teria outro. Então assim, nós não vemos pessoas com gratidão no coração. Nós não vemos pessoas gratas. E a gratidão, irmãos, é algo que agrada a Deus. A gratidão é algo que mexe com o coração de Deus. Então as pessoas hoje, elas não agradecem porque se acham merecedoras. E por isso elas não têm gratidão em seus corações. Hoje estamos aqui, e como eu falei, quero convidar você para prestar a Deus o culto de gratidão a Ele. Porque temos pessoas que reconhecem as bênçãos de Deus nas suas vidas. Nós estamos aqui porque reconhecemos que Deus foi quem nos trouxe para cá. Nós estamos aqui porque reconhecemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra, nem variação. Nós estamos aqui porque cremos que Deus nos abençoou, que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui com o nosso coração gratos a Deus. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa sobre o culto. Estamos aqui para cultuar a Deus. Mas o que é culto?
culto na sua originalidade tem a ver com gratidão. O culto tem a ver com gratidão. Quem cultua não pede, oferece. Quem cultua não exige, entrega. Quem cultua não busca, dá. Quando nós estamos no culto, nós não viemos para o culto para exigir de Deus. Quando viemos para o culto, não viemos para o culto para exigir que Deus faça algo por nós, mas nós viemos para dar a Deus a nossa adoração. Nós viemos para o culto para dar a Deus o nosso louvor. Nós vimos para o culto para dar a Deus a nossa gratidão. Então o culto é muito mais dar do que pedir, do que oferecer, ou melhor, do que exigir. E infelizmente, irmãos, o culto ao longo dos anos ele tem perdido o seu sentido original. Nos cultos hoje se exige, nos cultos hoje se determina, porque as pessoas acham que são merecedoras de alguma coisa. Por isso agem assim. O culto é muito mais a entregar, oferecer, dedicar e pedir, não do que pedir, né? É muito mais do que estar pedindo a Deus. Cultuar é dar a Deus aquilo que Ele merece. Não estamos cultuando porque merecemos. Estamos cultuando porque Deus merece toda honra, toda glória e todo louvor, toda adoração. Isso é culto. Dar a Deus toda adoração, toda honra, todo louvor, dedicar a Ele a nossa gratidão. Estamos aqui para agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Sempre que, normalmente eu reservo os últimos dias da semana, na sexta ou sábado, para orar apenas agradecendo a Deus. Orar apenas dando graças a Deus pela semana que passou, pelo ar que respiramos, pela saúde. Eu agradeço a Deus pela energia elétrica, eu agradeço a Deus pela água encanada, eu agradeço a Deus pelo saneamento básico, eu agradeço a Deus pelo vestir, pelo calçar, por poder caminhar. Eu agradeço a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus pela cama, pelo lençol, agradeço pelo chuveiro, pelo sabonete, tudo que me traz conforto, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus pelo ventilador, que Deus deu inteligência ao homem para produzir o ventilador, pelo ar-condicionado. Eu agradeço a Deus por todas essas coisas, porque Deus deu sabedoria ao homem para fazer, para o nosso conforto. Devemos reconhecer que tudo vem dele, como eu falei agora há pouco. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra, nem variação. Tudo vem dele. Tudo é dele. E tudo é por ele. E sem ele, nós não somos nada. Sem ele, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem ele, nós não fazemos nada. Eu tenho um sentimento de gratidão tão profundo a Deus por tantas coisas. E isso eu ainda jovem, antes de me casar, eu lembro que eu sempre tinha o jejum, né? Nós jejuávamos do conjunto Princípios, que eu fazia parte, e a gente tinha um dia de jejum pelo conjunto, para que Deus abençoasse o nosso louvor, para que Deus nos usasse para a glória dele. E aí, depois eu tinha o jejum para o grupo Chama Ardente, que eu fazia parte também. Depois tinha outro dia que eu jejuava por mim, pela minha namorada, que hoje é minha esposa. Nós fazíamos um jejum pelo namoro da gente. E um dia o Espírito Santo falou para mim: você só faz jejum para pedir? E a gratidão, onde fica? E aí eu estabeleci a sexta-feira para jejuar agradecendo a Deus. Era um jejum de gratidão. E eu comecei a jejuar, agradecer a Deus por aquilo que Deus fazia, por aquilo que Deus fez por nós. E eu lembro que eu passei quase 15 anos trabalhando no banco. E quando eu estava saindo, quando eu recebi a carta de demissão, eu peguei a minha carta, cheguei em casa, me ajoelhei, coloquei ela em cima da cama e agradeci a Deus pelos 15 anos que o Senhor me manteve ali. Estava agradecendo a Deus porque muitos passaram, muitos saíram, muitos foram embora, né? Perderam o emprego antes do banco fechar. E eu só saí porque o banco fechou. E eu estava ali agradecendo a Deus pelo tempo que Deus tinha me dado
naquele trabalho. E porque ali, até aquele dia, eu tinha podido sustentar a minha família. Eu tinha certeza que Ele iria abrir portas para nós. Gratidão. Tenha gratidão no seu coração. Agradeça a Deus por tudo que Ele faz por você. Nas mínimas coisas. Deus tem cuidado de nós, irmãos, nas mínimas coisas. E nós precisamos ter a nossa mente atenta para isso, para agradecer a Deus pelas coisas tão simples que existem para nosso conforto. Gratidão é muito mais uma ordem de Deus do que um mero sentimento nosso. Deus pede de nós gratidão. O apóstolo Paulo, ele critica a ingratidão. Veja, Romanos 1:21 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O apóstolo Paulo está dizendo que os homens não reconheceram as dádivas de Deus. Os homens não glorificaram a Deus por tudo que Deus fez por eles. E isso obscureceu-se-lhes o coração deles. E fez com que eles se tornassem homens insensatos. Sejamos sensatos. Saibamos dar graças a Deus por tudo quanto Deus tem nos dado. Deus alertava o seu povo para não terem ingratidão em seus corações. Vejamos o que Moisés escreveu aos judeus em Deuteronômio 8:17 e versículo 18. Moisés escreve dizendo assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. É Deus que te capacita. É Deus que te dá inteligência para o trabalho. É Deus que te dá força para a tua caminhada. É Deus que te dá inteligência para você produzir no seu trabalho, para você produzir aquilo que você faz. Não é apenas um dom natural, mas é um dom dado por Deus. E nós devemos dar graças a Deus. Devemos dar a glória devida a Ele, né? Eu tenho o costume de, sempre que eu recebo algum elogio, eu digo assim, eu agradeço a pessoa me elogia, eu digo muito obrigado. Mas quando eu me viro, eu digo: Senhor, a glória é tua. Senhor, isso aqui é para tu. Porque foi o Senhor quem me capacitou, foi o Senhor quem me usou, foi o Senhor quem me fez assim, foi o Senhor. Se não for o Senhor, o que seria de nós? Ora, diga Israel, se não for o Senhor, onde estaríamos nós? Se não fosse Deus da minha vida, meu irmão, eu nem teria nascido. Se não fosse Deus na minha vida, eu não teria nascido. A minha mãe, quando estava com 3 meses de gravidez de mim, ela tomou um choque elétrico. Ela sofreu um choque. E eu escapei. E eu estou aqui já com 53 anos de idade. Os médicos desenganaram, os médicos disseram que seria um aborto, não terminaria os 9 meses, terminou os 9 meses. Quando eu nasci com um problema no palato, os médicos disseram que eu não teria 7 dias de vida. Eu rompi os 7 dias. Depois disseram que eu não chegaria aos 7 anos, e eu já estou com 53. E eu dou graças a Deus por esses 53 anos que Deus tem me dado. Agradeça a Deus. Devemos ter gratidão a Deus no nosso coração. Sim, a gratidão é muito mais uma ordem de Deus do que um sentimento humano. Deus insiste para que nós sejamos gratos. Deus insiste porque Ele quer que nós reconheçamos a sua grandeza. Deus insiste porque Ele quer que nós entendamos que só Ele é que pode nos dar a vida. A vida procede de Deus. Colossenses 3,17 diz que em tudo o que fizerdes, seja por palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. E em Tessalonicenses 5,18 também diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Devemos dar graças a tudo.
Devemos dar graças a Deus por tudo. Dê graças a Deus pelo ar que você respira. Dê graças a Deus pelo sono que você tem. Dê graças a Deus pela noite dormida. Dê graças a Deus por acordar. Dê graças a Deus pelo café da manhã. Dê graças a Deus pelo almoço. Dê graças a Deus pelo lanche. Dê graças a Deus pela água que você bebe. Dê graças a Deus porque o seu corpo funciona simultaneamente, perfeitamente. Todo o nosso corpo é uma sincronia, meus irmãos. Uma sincronia tremenda que nos faz pensar, caminhar, agir. Tudo é sincronizado. Só um Deus tremendo poderia fazer isto. Isto não é obra do acaso. Não é obra do acaso, é obra de Deus. Você é criatura de Deus. Nós somos criatura de Deus. Somos feitura de Deus. Tudo planejado. Quando Deus criou a terra, Ele usou a palavra, faça-se, haja luz, nasça as plantas, nasça os luzeiros, Ele se formou tudo pela palavra, mas quando Ele foi fazer o homem, Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele dedicou algo a mais para nós, Ele nos formou com suas próprias mãos, não apenas com a palavra. E depois a Bíblia diz que Ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Ele soprou o seu espírito. Ele nos deu o espírito de vida. Nós somos abençoados por Deus e precisamos reconhecer isto. Reconheça que Deus é quem te sustenta de pé. Reconheça que Deus é quem te dá a vida. Gratidão. Quando reconhecemos a grandeza de Deus, entendemos que tudo vem dele. E por isso temos gratidão. Quem tem gratidão, oferta, dá. Quem tem gratidão, reconhece o que recebeu para dar. Às vezes hoje eu trabalho numa ONG que trabalha com crianças carentes, crianças que moram em áreas de risco, que moram em áreas com famílias de baixa renda, E me dediquei, já faz mais de 10 anos que tenho trabalhado com esse ministério, o ministério da FAD, chama-se Associação Fazendo a Diferença. Então nós estamos ali procurando fazer a diferença na vida das pessoas. E às vezes as pessoas me perguntam, o que é que você está fazendo, o que é que você está trabalhando? E aí eu falo, eu estou trabalhando com obra social, trabalhando com evangelismo de pessoas, trabalhando, me dedicando e conto sobre o meu trabalho. Aí a pessoa diz assim, rapaz, você quando faz isso, Deus lhe abençoa muito. Quando você faz isso, você continue fazendo, porque Deus vai continuar lhe abençoando. E eu digo, rapaz, eu não estou fazendo para que Deus lhe abençoe. Eu estou fazendo porque Ele já me abençoou. Eu estou fazendo porque Ele já me deu. Então, nós não fazemos para receber, nós fazemos porque recebemos. Nós não ofertamos para que Deus nos dê, nós ofertamos porque Deus já nos deu. Nós não nos doamos, não trabalhamos para que Deus faça por nós. Nós fazemos porque Ele já nos deu. Lembre-se que Ele te deu a vida eterna. Ele enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por você. Se não fosse isso, você não estaria aqui. Irmãos, quando a pessoa reconhece que Deus nos dá, ou melhor, que precisa dar porque Deus já deu, é diferente. Nós temos o exemplo de Ana. Ana, a mãe do profeta Samuel, ela recebe a bênção de ser mãe. Ela não tinha mãe, ou melhor, ela não tinha filhos, Ela não podia ter filhos, ela era estéril. E Penina, ela zombava de Ana porque Ana não podia ter filhos e Penina tinha filhos. E Elcana dizia para Ana, Ana, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele tratava bem a ela, ele dava porção dobrada para ela, ele cuidava dela, mas o coração dela era triste, amargurado, porque ela não era mãe. E o desejo do seu coração era de ser mãe. E um dia ela está no templo, orando, clamando, se quebrantando diante de Deus, pedindo a Deus que lhe abençoe, que lhe dê filhos. E o profeta Eli olha e vê ela balbuciando, mexendo com os lábios, interpreta errado, acha que ela está embriagada.
E aí repreende ela e ela diz: não, não, meu senhor, não me tenha por filha de Belial, mas a tua serva está com o coração amargurado. E aí o profeta diz para ela: vai em paz, e o Senhor te conceda o desejo do teu coração. E Ana vai para casa, e a Bíblia diz que o seu semblante já não era mais triste, o seu semblante já não era mais o mesmo. Ela já estava alegre, porque ela abraçou e ela confiou na palavra do profeta. E a Bíblia diz que quando ele chega em casa, Ana tem o contato do casal, né? Elcana, e Ana gera um filho e dá o nome de Samuel. E a Bíblia diz que que Ana devolveu a Deus aquilo que ele deu a ela. Ela havia prometido a ele: se o Senhor me der um filho, eu prometo que eu o trarei de volta para o Senhor. Eu doarei ele para o Senhor. E Ana fez isso. Ana recebeu a bênção e deu Samuel a Deus. E sabe o que aconteceu? Depois que Ana doou Samuel para a casa de Deus, Deus abençoou Ana. E Ana teve mais 5 filhos. Deus abriu a madre de Ana. E Ana gerou outros filhos além de Samuel, porque ela teve gratidão no seu coração. Ela oferta a Deus a sua bênção. Ela leva Samuel, seu filho, para servir na casa de Deus. Davi, certa vez estava no deserto com os seus homens, e ele sabe quando você para no canto e pensa alto? Já aconteceu disso, de você pensar alto, você falar alto, e a pessoa olhar assim e dizer o quê? E você: não, estou pensando sozinho. E Davi estava ali junto dos seus homens, e ele pensa alto, ele diz assim: quem me dera tomar da água que está no poço, lá em Belém. Quem me dera tomar daquela água fresca, água boa, água saudável. E alguns valentes de Davi escutaram ele falando isso. E o exército do filisteu estava ao redor do poço. O exército tinha tomado a cidade, e o poço estava no meio do exército do inimigo. E aqui a Bíblia diz que aqueles 3 homens, se não for a memória, ou 4, e eles foram até lá, e chegaram no poço, tomaram da água e levaram a água para Davi. E você sabe o que Davi fez quando chegou com a água? Quando aqueles homens chegaram com a água, sabe o que Davi fez? Davi não tomou aquela água. A Bíblia diz que Davi ofereceu aquela água que ele desejava tanto. Ele ofereceu a Deus. E ele derramou da terra e disse assim: é libação ao Senhor, é oferta para o Senhor. Ofertar é muito mais dar, é gratidão. Dar aquilo que você deseja, abrir mão do que você deseja. Quando nós reconhecemos que não merecemos nada de Deus, nós doamos a Ele aquilo que nós desejamos. Era desejo do coração de Davi, era desejo dele, mas ele diz assim: quem sou eu para beber o sangue de homens inocentes? Porque esses homens foram lá com o risco de vida, eles arriscaram a sua vida. Eu não sou digno de tomar essa água, mas tem um que é digno, o Senhor. Ele é digno, e ele derramou a água para que, como libação, como oferta, em gratidão a Deus. A gratidão é a memória do coração. Gratidão é a memória do coração. Deus ou Cristo, eles avaliam nossa gratidão, e por causa da nossa gratidão sincera, Deus nos concede outras bênçãos. No texto que lemos, vemos a gratidão de um dos 10 leprosos, né? Foram 10 leprosos curados, mas apenas um voltou. 10 que foram curados, pois ao perceber que havia sido curado, um volta gritando em alta voz, agradecendo a Deus por tudo que ele tinha feito, pela cura, né? E Jesus olha para ele e diz: mas não foram 10 os curados? Porque apenas este estrangeiro, ele nem é de Israel, ele nem é da nação escolhida, ele é samaritano.
Mas ele veio agradecendo, só ele. Cristo ficou impressionado com a sua gratidão. E sabe o que aconteceu? Primeiro, Cristo conhece ou reconhece que houve gratidão no seu coração. E faz esse comentário. Só este teve gratidão. Só esse voltou para dar glória a Deus. Só esse voltou para louvar a Deus. E depois ele diz para ele: a tua fé te salvou. Além de ter sido curado, ele também recebeu a salvação. A salvação que era para os judeus foi estendida também para os samaritanos. Foi estendida também para nós. Amém, irmãos? Quando reconhecemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, e damos a Deus a graça, damos a Deus a glória, Ele nos abençoa ainda mais. Por causa do nosso coração grato, Ele nos derrama ainda outras bênçãos sobre nós. E Deus abençoou, como eu falei, o estado de Ana, e ela concebeu mais 3 filhos e 2 filhas, porque ela doou a Deus aquilo que ela tinha, ou o que ela recebeu, que era o seu filho. Abraão, que foi pai da sua velhice, doa, ele oferece Isaque a Deus em oferta, em holocausto. Deus não permite que Isaque morra, mas no coração de Abraão, ele sacrificou Isaque. Ele sacrificou o seu único filho, o filho da sua esposa, né, com a sua esposa Sara, o filho da promessa, ele sacrificou. E a Bíblia diz que Deus abençoou tremendamente a vida de Abraão. Ele concedeu muitos filhos por causa de Isaque, através de Isaque. Meus irmãos, eu concluo dizendo o quanto é importante a gratidão. Se nós, como humanos, gostamos quando as pessoas nos agradecem, imagina Deus. Se você, quando faz algo para alguém e a pessoa diz muito obrigado, você se sente satisfeito, quanto mais Deus que nos deu tudo. Quanto mais Deus que nos dá além do que nós pedimos. Deus nos dá além do que nós merecemos. Seja grato a Ele. Tenha gratidão no seu coração. Agradeça a Deus todos os dias. Comece a sua oração agradecendo a Deus. Comece a sua oração dando louvor a Deus. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina isso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Comece a oração dando glória a Deus, engrandecendo o nome de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso da dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas. E assim vai. Primeiro nós devemos honrar a Deus. Precisamos adorar a Ele. Precisamos dedicar a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa exaltação. Tudo é para Ele. Depois você começa a pedir. Depois você começa a pensar em você. Também coloca diante de Deus a vida do seu irmão, a vida daqueles que estão precisando. A Bíblia diz que Deus curou, ou Deus mudou o estado de Jó, quando Jó estava orando pelos seus amigos. Não foi quando Jó estava orando por ele, mas quando Jó orava pelos seus amigos. Amém? Que nós tenhamos gratidão no nosso coração. Tenhamos esse sentimento de reconhecer que tudo vem de Deus, que tudo é para Deus, que toda honra, que toda glória e todo louvor pertence a Ele. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar?